Para fazer o nosso projeto de hoje, eu cortei várias tiras de retalhos, todas medindo 4 centímetros de largura. Todas elas têm essa mesma espessura aqui. São tamanhos irregulares, são tamanhos diferentes, como você vê, tem uns maiores, outros menores. Aqui eu aproveitei bastante os retalhos que eu tinha, para poder variar bem. Então eu vou ir colocando direito com direito e vou intercalando um e o outro. Coloquei direito com direito dessa forma. E vou ir pregando até formar uma tira bem grande, para depois a gente ir para o nosso prato. Para depois a gente ir para o próximo passo. Eu vou intercalar bastante aqui. Aqui eu já emendei todas as tiras. Fiz uma tira bem comprida, fiz uma tira bem grandona. E agora eu vou cortar várias tiras com a medida de 22 centímetros. Eu vou medir aqui 22 centímetros e vou cortar. O detalhe que eu falo sempre quando eu faço peças que a gente utiliza os retalhos fazendo essa emenda, sempre que você tirar uma de medida, você usa aquela mesma como parâmetro para todas as outras. Não vai cortando e tirando qualquer uma de medida, não. Deixa só uma para ser a referência. Porque às vezes pode dar diferença, sabe? A partir de uma que você corta, aí vai dando diferença para as outras. Então usa sempre a mesma para cortar as suas tiras. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Todo dia tem um passo a passo novo. Então você não vai ficar de fora de nenhum passo a passo, não é mesmo? Você clica no botãozinho aí de se inscrever, para ativar as notificações também, que assim o YouTube te avisa logo quando eu postar um vídeo novo. Todo dia às 18 horas e 18 minutos tem aula nova. E se você gosta também de trabalhos utilizando os retalhos, comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Se você quer ver mais produtos iguais a esse que nós vamos fazer aqui, já comenta aqui pra mim, pra eu saber quantas pessoas que gostam desse tipo de trabalho. Eu adoro aproveitar, reciclar, reutilizar, tudo que dá pra fazer aproveitando, eu adoro. Quando chega assim, olha, nessa parte que tem emenda, a gente corta ela fora pra juntar outra parte. Esse projeto que nós estamos fazendo, ele é muito útil, então fica comigo até o final do vídeo, para você ver cada passo a passo. Dá para você usar de várias formas, em várias utilidades. Agora que eu já cortei várias tiras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tira, colocar frente com frente e vou costurar. Detalhe, eu vou deixar sempre as costuras abertas. Ainda não vou levar lá no ferro e passar não, só vou abrir a minha costura aqui com o dedo, que é o suficiente. Vou deixar para passar depois que emendar todas essas tiras. Coloco frente com frente e vou costurar. Sempre dá um retrocesso no início e no final para não desmanchar o seu trabalho. Aí aqui eu costuro tudo com um pezinho de máquina. A mesma distância que você utilizar para costurar um, você vai utilizar para costurar todos. Para não dar diferença no seu trabalho. Vai ficando dessa forma. Aí aqui eu vou emendando, porque eu vou te mostrar uma situação que pode acontecer. Por exemplo, aqui vamos supor que seria esse daqui, né, o laranjado. Você evita de encostar uma estampa com a outra, como se fosse aqui, olha, vou colocar esse daqui para você entender melhor. E assim você coloca sempre intercalando as estampas, não coloca elas juntinhas uma com a outra. O legal dessa peça é justamente o contraste. O contraste final que fica bem legal. Porque se tornam peças exclusivas. Por mais que a gente tente fazer igual, a gente não consegue fazer outra igual. Então a gente evita de encostar as costuras. Igual aqui, tem outra tira aqui com a mesma estampa. Tá vendo? Então eu não vou colocar ela desse lado. Se eu for colocar essa daqui, eu vou colocar ela pra baixo. Pra não encontrar uma com a outra. Mas aqui eu vou variar. Eu vou intercalar, colocar outra estampa. E assim eu vou fazendo com todas elas. Aqui eu já emendei todos eles, todas as tiras. Eu vou levar lá no ferro e vou passar abrindo essas costuras. Eu vou abrir todas elas lá no ferro e vou estruturar esse tecido. Mas antes de estruturar ele, eu vou refilar, vou deixar ele na medida de 40 por 20. Caso você não queira fazer utilizando os retalhos, você vai cortar um tecido com a medida de 40 por 20, que essa é a medida final que nós precisamos. Aqui eu já passei, né, emendei todos eles, passei abrindo as costuras. Como você pode ver aqui, estão todas as costuras abertas. A medida final dele é 40
por 20, deu um total de 15 tiras. Eu costurei todas elas aqui na máquina industrial. Provavelmente, se você for fazer na máquina doméstica, como a distância do calcador é maior um pouquinho que essa, pode ficar entre 15 e 16 tiras, tá? Mas não vai passar disso. Aqui, igual eu falei, 40 por 20. O que eu vou fazer? Vou escolher um lado para ser o lado de cima. No meu caso, vai ser esse aqui que está mais estampado. Vou dobrar ele ao meio. Posso dobrar desse lado aqui também, para ficar mais fácil. E vou arredondar só um lado dele. Vou utilizar aqui a minha régua de cantos arredondados, essa régua que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, com raio de 4 centímetros. Se você não tiver, você pode utilizar aí um copo, o fundo de um cone, que você tiver para fazer esse arredondado aqui na sua peça. Aí logo após isso daqui eu vou cortar, vou estruturar e vou cortar também uma vez no meu tecido de forro, nessa mesma medida aqui, com esse arredondado, dessa forma. Esse daqui já vai ficar reservado, só vou estruturar. E vou cortar também a mesma medida no meu tecido de forro. Aqui já está o meu tecido de forro, cortado na mesma medida do meu tecido principal. Já estruturei ele, aqui eu coloquei nylon acoplado, tem lugar que conhece como nylon dublado. Mas se você não tiver, você pode utilizar a manta R1, manta R2 ou mesmo o feltro para estruturar essa peça, para deixar ela um pouco mais firme. Vou utilizar também 3 zíperes na medida de 20 centímetros e 3 cortes de plástico cristal na medida de 10 por 20. Tá? O meu tem gramatura 30, mas você pode utilizar aí a partir do 15, de gramatura 15, que dá certo. Como que nós vamos fazer? Eu vou utilizar também viés nessa peça. Você pode utilizar o viés de tecido ou aquele que a gente já compra pronto. O primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui ao meio. Eu dobrei meu viés aqui ao meio. E vou passar a costura, pregando ele aqui. Encaixo o meu plástico até lá no fundo do viés. E vou pregar. Aqui eu vou dobrar ele mais um pouco de viés. Vou pregar mais um e vou encaixar. Dou retrocesso. Pregar mais um. Isso aqui é para economizar a linha, tá? E a gente já vai costurando todos direto. Cortei. E agora eu vou pregar o viés do outro lado, só em 2. Em um não vai precisar, porque eu só vou pegar em 2. Fazer a mesma coisa, dobrar o meio. Aproveita e já me fala aí nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para saber até onde que esse vídeo vai chegar. Pelo sotaque já deu para você perceber que eu sou mineira, né? Eu sou de Belo Horizonte. Aqui, olha, já estou terminando de pegar meu viés. No último eu não preguei, porque não precisa. Agora aqui eu corto. E vou pregar em um zíper também, só na parte de cima. O zíper sempre abre da esquerda para a direita. Só em um zíper que eu vou pregar na parte de cima. Logo, logo você vai entender por quê. Nós vamos pregar só em um na parte de cima. Agora eu reservo meu viés. O que eu vou fazer? Vou começar por esse daqui, que eu não passei o viés nele na parte de baixo. Vou reservar o meu tecido principal. Vou vir por esse daqui. E vou pregar um zíper, que é na parte de baixo. Lembrando que ele sempre abre da esquerda para a direita. Eu vou posicionar. E vou costurar. Estou com calcador normal, tá? Não estou utilizando o calcador para zíper, não. É o tradicional. Fazer a mesma coisa aqui em mais um.
Eu sempre ando com o cursor um pouquinho para não interferir na distância, na largura da costura. E mais um. Vou pregar aqui em cima também. Pregadas essas partes, o que eu vou fazer? Eu vou começar a costura por baixo, tá? Sempre começo de baixo para cima. Eu vou trocar meu calcador, colocar um calcador de teflon para facilitar a costura. Já troquei meu calcador, vou colocar aqui uns grampos, posicionando aqui na parte de baixo. Vou colocar esses clipes aqui. E vou passar uma costura aqui em volta. Reservar esses aqui por enquanto. Estou utilizando a linha de poliéster, sempre me perguntam. Eu utilizo a linha tradicional de poliéster, é aquela que a gente compra lá no armarinho mesmo para fazer de tudo. Peguei a primeira parte. Agora eu venho com a outra e vou posicionar aqui em cima. Vou colocar meu pregador aqui. E a agulha que eu estou utilizando aqui é a número 14, tá? Começo aqui de cima do zíper. Mais uma. Como você vê, essa é uma peça fácil de fazer. Dá pra ser feita na máquina doméstica também. Aqui, olha a diferença que eu vou passar. E vou costurar até essa parte de cima aqui do viés agora. Pra prender. Aqui em cima. Vou refilar, cortar todo o excesso de zíper e viés da minha peça. Eu vou pegar um pedacinho do meu viés. Que aí eu tô utilizando o viés largo. Se você estiver utilizando o viés estreito, é só você dobrar ele ao meio. Se eu dobrar o meu ao meio, ainda vai ficar um pouquinho largo. Então eu vou dobrar ele em 3. Dobro aqui pro meio e dobro novamente. Vou tirar nele aqui 6 centímetros. 6 a 7 centímetros. Aqui vou passar uma costura. Fazer um pingentinho. Vou marcar aqui o meio da minha peça. É só apertar, o tecido já fica marcado. Para prender. Agora eu vou vir aqui na minha peça principal. Vou marcar no meio dela 10 centímetros, de 9 a 10 centímetros, para posicionar a minha etiqueta. Tá? Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam para todo o Brasil e tem um preço excelente. Vale super a pena. Até para quem já faz suas etiquetas, vale a pena conferir, que eles têm um preço bom demais. Pregado, essa parte. Vou posicionar os dois. Se você quiser fazer sem viés, o que você vai fazer? Você vai costurar frente com frente, deixar uma abertura para você desvirar e fechar essa peça. Se não, você vai fazer igual eu vou fazer ela aqui agora. Que eu vou posicionar, né? Aqui está o avesso com avesso. Posicionar bem a minha peça. Vou colocar aqui uns clipes. Eu vou unir as duas partes. Que agora eu vou passar uma costura na beiradinha, unindo toda a minha peça. Costuradas as duas partes, você vai refilar, cortar os excessos, se tiver. Você vai fazer uma tira bem comprida, com o próprio viés, ou mesmo com os retalhos, com as tiras de retalhos. Aqui nesse caso eu vou fazer todo de retalho. Eu tirei a medida de 65 centímetros. Vou tirar 18 centímetros. Agora eu tirei aqui 18 centímetros. Vou passar ela lá no ferro dobrando. Depois vou abrir e dobrar novamente, fazendo como se fosse uma alcinha. Tá? E vou costurar. Só que vou passar lá no ferro para abrir a costura. E o restante eu vou fazer uma comprida.
Passei lá no ferro. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio novamente, fechar e passar a costura. E aqui, quando chegar no final, eu vou dobrar ele pra dentro, pra já fazer o acabamento. Só em uma pontinha, na outra não precisa. Vou fazer isso aqui nas duas tiras. E agora eu vou pegar nessa parte onde não tem o dobrado, né? Não tem acabamento, que está com acabamento nas partes de baixo. Vou vir aqui atrás, nessa parte arredondada, próximo de onde eu coloquei esse viés. E vou passar uma costura, e pegando um ao lado do outro. Costurado. Vou começar nela aqui na lateral. Eu vou abrir, fazer uma pequena dobra. Vou pegar desse lado para rebater isso para fora. E chegando no cantinho, eu viro um pouquinho meu viés, de 3 pontinhos, e viro novamente para fazer essa parte aqui arredondada. Essa aula aqui foi pedida de uma seguidora, que é membro do canal, que fez o pedido desse passo a passo. Você vai ver que resultado legal que vai ficar no final. Aqui pra baixo. Cortar o excesso, vou desvirar. Aqui você corta um pouquinho esse arredondado. E vou desvirar. Se você estiver fazendo na máquina doméstica e achar que tá ficando muito grosso para rebater essa costura aqui, você pode fazer ela à mão, tá? Mas dá para costurar. Eu começo por aqui, vou abrir meu viés, encaixo e dobro. Vou vir passando a costura. Aqui pra baixo e pra baixo também. Prontinho. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Um organizador super fácil de fazer, que cabe bastante coisa aqui dentro. Dá para você guardar muitas peças, dá para você colocar esmaltes, medicações, joias, você pode colocar tudo separado. Uma ideia, né, que foi me pedido. Esse daqui foi pedido para colocar esmalte, então dá para você colocar os seus esmaltes aqui dentro bem organizados, ou mesmo como porta-medicações. Você pode colocar lá as medicações de tomar manhã, tarde e noite, por exemplo. É somente uma ideia, mas você pode colocar o que você quiser nessa peça aqui para levar. E aqui, essa alcinha é para você deixar pendurado. Por exemplo, você vai viajar ou quer mesmo deixar ela guardada no guarda-roupa. Você pendura. Aqui, coloca, passa o cabide aqui dentro e pendura, deixa ela penduradinha. Aí fica assim, olha, ela fechada. Que fofurinha. Uma peça bem delicada. Então, essa menor fica pra cima. E essa maior vai dar a volta pra gente dar um lacinho. É uma excelente opção de presente também.
Fica dessa forma. Eu espero que você tenha gostado. Olha que legal que ela fica. Uma peça bem original, bem criativa, única, não é exclusiva, feita com retalhos dessa forma. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, já me fala aqui, que eu vou adorar saber o que você está achando das nossas aulas, reutilizando tudo que a gente já tem no nosso ateliê. Muito obrigada para você que ficou comigo até o final do vídeo. Um beijo e eu te espero aqui amanhã, às 18h18, para mais um passo a passo. Fiquem com Deus!